5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. Número 1, houve um terremoto. Houve uma resposta da criação após a morte de Jesus. Lemos que a terra tremeu e a rocha se partiu. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus afirma primeiro que a terra tremeu e a rocha se partiu. Essa linguagem implica que essa é uma reação terrena significativa aos eventos divinos na cruz. Número 2, os túmulos se abriram. Mateus então registra um incidente que não se encontra em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados. Após sua ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa de Jerusalém e lá apareceram a muita gente. Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53. Terremotos podem danificar tumbas, pois elas foram esculpidas em pedra. A ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, o que implica que ele está por trás do terremoto. Dadas as características geológicas da Palestina, que fica em uma falha sísmica significativa, um terremoto não seria um evento incomum. Mas combinado com rochas que levam à abertura de túmulos, é outro testamento significativo para Jesus. Crucificação. Outro terremoto em breve testemunhará um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O registro único de Mateus desses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são literalmente descritos como aqueles que adormeceram, um idioma comum do Novo Testamento para alguém que morreu, mas cujo destino eterno está seguro. Como o testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém é um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz e, subsequentemente, de sua ressurreição. O termo povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, selecionados para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição às pessoas em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensinamento de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Mas agora, como as coisas realmente são, Cristo de fato ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, isto é, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo imortal incorruptível, antecipando a ressurreição dos que dormiram na morte. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, ressuscitarão com corpos incorruptíveis e imortais. A ressurreição desses santos é um prelúdio para a ressurreição. Todos os crentes podem esperar pela morte de Jesus. Um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada pela morte. A ressurreição para a vida eterna se tornou possível. Mas note que foi somente depois da ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O popular pregador Charles Spurgeon declarou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as pedras responderam. As pedras foram partidas. Ele não morreu pelas pedras. No entanto, as rochas eram mais sensíveis do que os corações dos homens, pelos quais ele derramou seu sangue. É melhor compreendido que Mateus pretendia que víssemos que o terremoto ocorreu no dia em que Jesus foi crucificado, e então no dia em que ele foi revelado como ressuscitado. O poder da nova vida era tão forte que trouxe de volta algumas das pessoas boas que tinham morrido. Esta é uma das passagens mais estranhas do Evangelho de Mateus. Mateus não nos fornece muitas informações, e não aprendemos sobre essa ocorrência de nenhuma outra fonte. O véu do templo foi rasgado em segundo. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus clamou novamente com uma voz alta e agonizante,
e voluntariamente entregou seu espírito, soberanamente dispensando e liberando seu espírito de seu corpo em submissão ao plano de seu Pai. E imediatamente o véu do Santo dos Santos no templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu que cobria o templo rasgou-se em dois lugares. A cortina era a única coisa no templo que diferenciava a área sagrada da parte mais sagrada do templo. Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos capítulo 6, versículo 7, diz que nos dias da igreja primitiva, muitos dos sacerdotes eram obedientes à fé. Talvez esse véu rasgado tenha demonstrado a eles a grandeza da obra de Jesus. É também provavelmente como o véu rasgado se tornou conhecimento comum. Hebreus capítulo 9, versículo 1 e 9, nos diz que no templo um véu separava o Santo dos Santos, o lugar terreno da presença de Deus, do resto do templo onde os homens habitavam. Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 3. De fato, a primeira aliança tinha regulamentos para a adoração divina. E para o santuário terrestre, uma tenda sagrada foi armada, a parte externa ou primeira, na qual estavam o candelabro e a mesa com seu pão consagrado. Isto é chamado de lugar santo. Atrás do segundo véu havia outro tabernáculo, a seção interna ou segunda, conhecida como o Santo dos Santos. O livro do Êxodo ensina que este véu grosso era feito de material azul, roxo, escarlate e linho torcido. Agora Cristo é nosso sumo sacerdote superior, e como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Agora podemos entrar no Santo dos Santos por meio dele. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz: temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho aberto para nós, através do véu que é seu corpo. Ao olharmos para esta cena, vemos uma imagem da carne de Jesus sendo rasgada por nós, assim como ele estava rasgando o véu por nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosamente detalhada do profundo significado associado ao rasgar do véu. O véu que sempre ficava pendurado no templo servia como um lembrete constante de que o pecado torna os humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de que a oferta pelo pecado era apresentada uma vez por ano, além da miríade de outros sacrifícios que eram apresentados diariamente, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não poderia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios de animais. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que costumavam separar Deus e as pessoas foram destruídas. E agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente à nossa confissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em todos os sentidos, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. O corpo de Jesus foi rasgado e o véu também, cada um significando que agora podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Temos um sumo sacerdote presidindo as cortes celestiais para garantir que o crente tenha acesso total. No momento em que Cristo morreu, a pesada cortina tecida que separava as duas salas principais do templo foi rasgada por uma mão invisível de cima a baixo. A morte do Filho de Deus também foi acompanhada por tremores massivos no mundo natural, como se houvesse algum tipo de conexão emocional entre a criação inanimada e aquele que a fez. Número 4. Havia escuridão sobre toda a terra. Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. Até a hora nona houve densas trevas sobre toda a terra. Agora a escritura foi cumprida. Amós capítulo 8, versículo 9. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Muitas vezes Cristo era solicitado
por um sinal do céu, e agora eles tinham um, mas tal que significava a cegueira de seus olhos. A essa altura da tarde seria meio-dia, e a escuridão continuaria até a 9ª, que seria 3 horas. Essa escuridão sobrenatural aparecia quando o sol estava mais brilhante. Como a lua estava cheia, ela não poderia ter sido criada por um eclipse, pois não pode se interpor entre a terra e o sol quando está cheia. A rápida intervenção de Deus não só trouxe essa escuridão. O conhecimento astronômico era rudimentar na época. Phlegon também menciona um terremoto que alinha sua história de perto com o registro sagrado. A criatura não conseguiu manchar o erro diante de seu Criador. Portanto, o sol retirou seus raios para não testemunhar os atos dos perversos. A escuridão que ocorre em um momento tão crítico pode significar várias coisas. Primeiro, a escuridão era associada na antiguidade ao luto. A escuridão também era associada à morte de grandes homens. Tanto leitores gentios quanto judeus podiam entender a escuridão como um sinal cósmico que acompanhava a morte de um rei. Além disso, a escuridão era um sinal do julgamento de Deus. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, número 5. O soldado que supervisionava a execução percebeu que era inocente. Contabe agora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente amedrontados e cheios de temor. Disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 53 a 54 era o trabalho de um centurião garantir que a crucificação fosse realizada corretamente e sem complicações. Ele geralmente estava encarregado de 100 soldados no momento de uma crucificação. Ele era um soldado de carreira cuja coragem e inteligência o ajudaram a subir na hierarquia. Ele seria um soldado da mais alta ordem. Ele precisaria ser frio e eficiente para ter sucesso nessa posição. Este homem teve que seguir as ordens de seus superiores. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um endurecido centurião romano reconheceu que este era o Filho de Deus. Esta percepção significava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava na cruz. O centurião deve ter tido uma mistura de emoções. Ele tinha acabado de perceber que tinha supervisionado a crucificação de um homem inocente. Essas não eram as palavras sussurradas de um recruta assustado ou as palavras trêmulas de um recruta facilmente manipulável. Essas foram as conclusões alcançadas por um veterano experiente. Um homem que tinha visto inúmeros homens sofrerem fins horríveis e era responsável por levá-los à morte. Este centurião estava bem ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia. Seu comandante, chefe, Pôncio Pilatos, havia mantido a condenação de Jesus por fazer essa afirmação. Mas ele rejeita a condenação e declara a reivindicação de Jesus. Por quê? Porque os argumentos a favor de Cristo eram esmagadores. Embora ele sem dúvida tenha supervisionado muitas crucificações, esta execução foi diferente. O que ele viu? Várias cenas dos eventos da prisão de Jesus foram julgamento e crucificação combinadas em uma declaração convincente. Pode ter sido a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar nas mãos de seus próprios compatriotas, por meio de prisões e julgamentos. Pode ter sido a resposta de Jesus à tortura que ele sofreu nas mãos do centurião e seus homens. Pode-se pensar na dignidade com que Jesus respondeu à mobilidade do linchamento, exigindo seu sangue como uma ovelha silenciosa antes de seu abate. A Escritura não registra nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão. Marcos capítulo 15, versículos 11 a 15. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que ele soltasse Barrabás para eles. Pilatos respondeu novamente: então, o que devo fazer com aquele que vocês chamam de Rei dos Judeus? Eles gritaram de volta: crucifica-o. Mas Pilatos pergunta: por quê? Que mal ele fez? No entanto, eles gritaram ainda mais:
crucifica-o. Então Pilatos, desejando satisfazer a multidão, soltou Barrabás para eles, e depois de mandar chicotear Jesus, entregou-o aos seus soldados para ser crucificado. Sua preocupação era com o perdão deles, não com sua fuga. A misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram, incluindo este centurião. Sua resposta, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34 a 39. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E lançaram sortes, repartindo entre si as vestes dele. E o povo estava ali observando. Mas até os governantes zombavam e zombavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, que se salve a si mesmo, se ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido. Os soldados também zombavam dele, chegando e oferecendo-lhe vinagre cruelmente e dizendo sarcasticamente: Se você é realmente o rei dos judeus, salve-se agora. Havia também uma inscrição acima dele: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Enquanto eles apostavam pelos pertences de Jesus, a preocupação de Jesus era com o perdão deles, não com sua fuga. Que declaração poderosa! Mateus capítulo 27, versículo 35 a 36. E quando o crucificaram, dividiram entre si as suas vestes, lançando sortes. Então, sentando-se ali, começaram a vigiá-lo, para preservá-lo de qualquer tentativa de resgate. Se tudo isso não o convenceu, ele viu algo mais: a resposta da criação. Claramente, o centurião ficou chocado ao testemunhar um evento tão dramático durante as horas finais de Cristo, especialmente porque ele nunca tinha visto nada parecido antes. Teve um impacto quase imensurável sobre ele. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustados. Mesmo que o centurião e seu grupo de soldados tivessem aprendido a lidar com o medo, agora eles estavam experimentando puro terror. Essa cruz poderosa e o amor demonstrado ali que move corações, até mesmo o coração endurecido e cansado da batalha de um soldado de carreira, da morte para a vida. Um velho ditado diz: o chão é sempre plano aos pés da cruz. Foi assim no primeiro século e ainda é hoje. O pé da cruz é onde todos, pobres e ricos, encontram um terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ouvimos e acreditamos. A jornada não deve terminar aí. Devemos ter paixão para conhecê-lo mais profundamente. Que esse mesmo desejo queime em nossos corações, para que possamos conhecer honestamente aquele que nos amou e se entregou por nós. Não podemos deixar de nos perguntar como o encontro com Jesus afetou a vida dos soldados. Eles se tornaram cristãos? O comentário do púlpito relata a tradição de que o nome do centurião era Longinos e que ele se tornou um seguidor devoto de Jesus. Pregou o evangelho e morreu como um mártir. Isso é apenas tradição. Não sabemos se isso aconteceu, mas sabemos que a verdade tem um jeito de se agarrar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é sua vez. Jesus deu sua vida para que pudéssemos ter a nossa de volta. Ele morreu como nós para que pudéssemos viver como Ele. Ele não apenas agradou seu Pai, mas nos ganhou como prêmio. Como substituto da humanidade, Jesus sofreu a retirada da comunhão do Pai. Por mais terrível que isso tenha sido, cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus. Há outros que consideram isso um mito, ou, na melhor das hipóteses, uma história teológica. Todos esses são eventos únicos, que uniformemente testemunham os atos únicos de Deus na história humana. São testemunhos extraordinários e sobrenaturais que confirmam a verdade do Evangelho e a realidade transformadora do amor de Cristo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes
e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe.